Fernando, agora a gente vai falar sobre acidente de trabalho. Você sabe os seus direitos? Você sabe o que é realmente um acidente de trabalho? Antes de conversar com a nossa convidada, eu tenho um VTzinho para soltar e na volta a gente conversa mais. Um levantamento feito pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo aponta que, em média, uma pessoa morre por dia vítima de acidentes de trabalho. Em 2012, foram registradas mais de 440 mortes. Desde 2006, ocorreram mais de 2.000 óbitos por acidentes de trabalho em todo o estado. No mesmo período, foram 120 trabalhadores atendidos nos ambulatórios e pronto-atendimentos do SUS em São Paulo. Mas você sabe o que é considerado acidente de trabalho? Acidente de trabalho, para mim, é quando você se acidenta dentro da empresa onde você trabalha ou no percurso entre a empresa e a sua residência e vice-versa. É qualquer evento que vá contra a sua saúde em algum momento que você está desenvolvendo a função de trabalho, sua atividade. É alguma lesão, algum machucado que o empregado sofre enquanto está trabalhando. É tudo aquilo que envolve um risco. Pode ser na construção civil, pode ser dentro do escritório. Está a serviço da empresa, fora da empresa, também é acidente de trabalho. Bom, acidente do trabalho seria um evento, um acontecimento que cause dano ao trabalhador por culpa do empregador. Nós vamos esclarecer todas essas dúvidas com a nossa convidada aqui, a doutora Fernanda Miranda, advogada. Seja bem-vinda ao Revista da Cidade. É um prazer ter você aqui com a gente. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque vocês viram, tem bastante dúvida. Nas ruas as pessoas não conseguem definir exatamente, né, o que é caracterizado como acidente de trabalho, doutora Fernanda. Todo mundo falou um pouquinho certo ali. Teria que juntar todas essas informações, todas essas respostas para a gente chegar na resposta completa. A nossa legislação, ela prevê que o acidente de trabalho é qualquer acidente que decorra de uma atividade exercida pela empresa, para a empresa. Você está a serviço quando acontece uma lesão corporal, uma disfunção, uma doença. Isso pode ser temporária ou pode ser definitiva. Depende de cada caso. Tá bom. Já tira aqui o cabelo do microfone, porque é normal, né? Esse cabelo liso, lindo, é normal, acontece. Agora, em relação a isso, que você fala assim, no trabalho, né? O acidente tem que acontecer no local de trabalho, mas tem pessoas que trabalham fora, né? Acabam transitando de uma cidade para outra, então é independente. Se estiver exercendo o horário do trabalho, sim, almoço, sim, é considerado horário de trabalho, também é? Também é. Se acontecer um acidente na hora do almoço, também é caracterizado como acidente de trabalho? Também é caracterizado. Não há necessidade de estar na empresa, precisa estar a serviço da empresa. Entendi. Então eu posso estar viajando pela empresa, posso estar indo para minha casa para almoçar ou retornando, ou até mesmo já acabou meu expediente, estou voltando para casa e sofrer um acidente de trabalho. Mas, você sabe que é normal as pessoas na hora do almoço resolver um assunto particular, pagar uma conta, enfim, todas essas histórias. Se acontecer alguma coisa, eu resolvendo o assunto particular, também entra nessa questão de que eu estava no horário de serviço ou não entra? Depende. Depende? Aí vai ter que ser analisado o que você fez, se você mudou o seu trajeto, se você parou muito tempo no lugar. Porque o mais complicado do acidente de trabalho, na verdade, avaliar é justamente o acidente de trajeto, que tem tipos, né, de acidente. É isso que eu ia perguntar para você. Conta os tipos para a gente. Nós temos o acidente típico mesmo, né, que é aquele que ocorre dentro da empresa. Por exemplo, o empregado prendeu o dedo numa máquina, perdeu parte do dedo. Esse é caracterizado como um acidente típico do trabalho. Tá. Agora tem um acidente que é de trajeto, que é esse que você até mencionou, que eu estou voltando para casa, ou eu estou vindo para o trabalho, e estou viajando a trabalho e acontece um acidente. E eu tenho também a doença do trabalho e a doença profissional, que é aquela que decorrente da minha atividade ou do ambiente que eu trabalho. Então, por exemplo, para ficar mais claro para o telespectador. Se eu eu trabalho com digitalização, né? Ou melhor, estou digitando muito. Um trabalho repetitivo. Principalmente em telemarketing, que os atendentes. Então é muito comum ter algum problema por ser uma atividade repetitiva. E eu posso ter outras doenças que vêm, né, são oriundas do ambiente de trabalho. Por exemplo, uma alergia respiratória, um câncer.
sendo mais grave, né? Sim. Mas pode ser, como um acidente pode virar óbito também. Tem pessoas com um caso de labirintite que não conseguem mais exercer nenhuma Exatamente. função no trabalho pelo ambiente fechado. Exatamente. E aí, esse vários acidente casos, de trabalho, ele pode ser temporário, né? A consequência pode ser temporária, como pode ser definitiva. Tá, mas agora, como que o funcionário deve proceder numa situação dessa? Tá. Qual é a burocracia toda? Porque para tudo existe uma burocracia. tem. Conta esse procedimento, esse processo todo que o funcionário tem que passar. O empregado que sofreu um acidente, a primeira coisa que ele tem que fazer é comunicar imediatamente à empresa, Tá. para que ela possa obter os maiores detalhes do fato que aconteceu. Ele tem que ser, segundo ponto, imediatamente para um hospital, né, ser atendido para a gente saber exatamente qual foi a consequência desse acidente. E a empresa também tem as suas obrigações. A empresa tem que, ao tomar conhecimento do acidente, comunicar ao INSS, abrindo o CAT, né, que é a comunicação de acidente ao trabalho, com todos esses dados, essas informações. Então, quando, onde, o que aconteceu, se teve alguma lesão, qual foi o hospital que ele foi atendido, dados de testemunha, se houver testemunha. E nem sempre a empresa faz isso. Muitas vezes o empregado é obrigado a procurar o sindicato da classe para abrir esse comunicado. Nem sempre você diz, a maioria das vezes as empresas acabam não fazendo isso? A gente tem um número significativo ou não? Não. Às vezes não A maioria consegue cumprir. Então, olha que engraçado. Tem empresa que não faz porque não sabe. Tem empresa que faz quando nem é acidente de trabalho. A pessoa, na verdade, não está... A característica do acidente... Não entrou nessa característica? Não tem nexo com o trabalho. E ela abre e acaba assumindo para ela uma responsabilidade que não é dela. Olha como o assunto realmente é polêmico e tem vários detalhes. Até eu te perguntar, que é uma dúvida de vários telespectadores. Terminou o horário de serviço, aí ela sai. Ela tem ainda um período de cobertura até chegar na casa dela? 1 hora, 2, ou isso não existe? Acabou o trabalho dela e realmente acabou essa cobertura? Não existe um período. Na verdade, ela indo para casa, voltando para sua residência, esse tempo gasto normalmente pode ser considerado como acidente de trabalho. Só que se por um acaso esse empregado, esse trabalhador, parar em outro local, para na casa da namorada, do amigo, num bar tomar uma cerveja, enfim, já descaracteriza o acidente de trabalho. Assim como se ele mudar o percurso. Tem um percurso certo que eu faço todos os dias. Hoje eu resolvi mudar, pegar 3 quadras para frente sem ter um motivo. Diferente se tem um acidente, aquela rua está interditada, alguma coisa assim. Não, mas eu fiz uma alteração considerável, já descaracteriza. Mas a empresa acaba fazendo uma média, tendo uma média de quanto tempo o funcionário leva para chegar em casa? Hoje basta jogar na internet. Que aí ele consegue. Que consegue um tempo. Agora, em relação à vistoria, que eu sei que é feito toda uma investigação para saber se realmente aquele acidente aconteceu dentro do trabalho, é feito toda uma vistoria na empresa e também na vida da pessoa. É muito burocrático esse processo? Então, na verdade, como o empregado, se ele ficar afastado, porque ele vai ao médico, provavelmente tem um afastamento. Se ele ficar afastado mais de 15 dias, ele fica sob a custódia do INSS. A empresa arca com os primeiros 15 dias, do 16º em diante é o INSS quem paga. Então, o próprio INSS faz uma perícia para saber qual é a sequela, se ele realmente tem esse direito de estar recebendo o benefício. E muitas vezes, quando ele retorna do benefício, é muito comum ele entrar com uma ação contra a empresa, procurando o quê? Uma indenização, às vezes por danos físicos, estéticos, porque ele perdeu a capacidade laborativa, ele podia produzir X, hoje ele não consegue mais, ele não aguenta mais ficar em pé, ele não consegue trabalhar 8 horas, e aí reduz a capacidade dele de ganho, então ele pede essa indenização. Tem alguns casos que ele chega a receber até pensão vitalícia. Entendi. Mas agora, vamos supor que eu esteja indo para casa, aí acontece um acidente, eu estou num transporte público, num ônibus, e acontece um acidente. Quem que vai cobrir essa situação toda? Ou a companhia de transporte público ou a minha empresa? Daqui a pouquinho eu volto. Tá bom. Já volto. Até você que está participando aqui com a gente.